O Vaticano. Essa pequena cidade-estado dentro de Roma, a capital da Igreja Católica, respira história, poder e mistério. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Preparem-se para desvendar comigo os 10 segredos mais assustadores do Vaticano, esses que te fazem arrepiar até a espinha. A gente vai mergulhar em mistérios, falar sobre documentos ocultos, eventos inexplicáveis e muito mais. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like para dar aquela força. Você já ouviu falar do cronovisor? Reza a lenda que o Vaticano está envolvido em experimentos super secretos com tecnologias que a gente nem faz ideia. Um desses experimentos seria com essa máquina, o cronovisor, capaz de viajar no tempo. A história é que essa máquina permitiria ver o passado, tipo, eventos históricos reais, pessoas que já morreram, sabe? Imagina só que poder. A verdade é que ninguém sabe ao certo se o cronovisor existe ou se é só mais uma teoria da conspiração. Mas, convenhamos, seria incrível se fosse verdade, né? E por falar em futuro, vocês já ouviram falar das profecias de São Malaquias? Dizem que lá no século XII, esse santo irlandês teve uma visão, uma lista com todos os papas da história, até o último. E o mais sinistro é que cada papa da lista vem com uma frase enigmática, tipo um apelido, uma descrição. O Papa Bento XVI seria o penúltimo da lista. E o último? Bom, o último é descrito como Pedro, o romano. Que bizarro, né? Será que essa profecia indica o fim da Igreja Católica como a gente conhece? O Vaticano, claro, nega qualquer relação com essas profecias, mas vai saber. Embaixo da Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano, existe um labirinto subterrâneo conhecido como a Cripta dos Papas. É lá que vários papas estão enterrados, rodeados de ouro, mármore e arte sacra. Mas o babado é que dizem que a cripta guarda muito mais do que os restos mortais dos papas. Relíquias antigas, textos proibidos, segredos cabeludos que poderiam abalar a Igreja Católica, tudo isso estaria escondido nesse labirinto subterrâneo. Claro que o Vaticano controla tudo na cripta, o acesso é restrito, mas e aí, será que eles estão escondendo alguma coisa? Se tem uma coisa que a gente sempre associa ao Vaticano, além de santos e papas, é claro, são os exorcismos. A Igreja Católica sempre teve um papel central na luta contra o demônio, com aqueles rituais sinistros e orações secretas. E o que pouca gente sabe é que o próprio Vaticano tem um departamento dedicado exclusivamente ao estudo e prática do exorcismo. Eles têm uma equipe de padres treinados para expulsar demônios. Imagina só, por que será que o Vaticano mantém esses casos em segredo? Medo do que podem revelar? Em 1978, o mundo ficou chocado com a morte repentina do Papa João Paulo I. Ele tinha acabado de ser eleito, tinha apenas 33 dias de pontificado, e as circunstâncias da sua morte foram, no mínimo, estranhas. A versão oficial é que ele morreu de ataque cardíaco, mas muita gente acredita que ele foi assassinado. Dizem que João Paulo I queria acabar com a corrupção dentro do Vaticano, e isso teria incomodado muita gente poderosa. Será que ele pagou com a própria vida por querer mudar o sistema? A verdade é que até hoje a morte de João Paulo I é um mistério. O Vaticano tem o seu próprio banco, o Instituto para Obras de Religião, também conhecido como Banco do Vaticano. Esse banco já foi acusado de lavagem de dinheiro, fraude e até de financiar ditaduras. Um dos casos mais sinistros é o de Roberto Calvi, o banqueiro de Deus. Em 1982, Calvi foi encontrado enforcado debaixo de uma ponte em Londres. A polícia disse que foi suicídio, mas muitos acreditam que ele foi assassinado pela máfia. Calvi era presidente de um banco italiano com fortes ligações ao Vaticano. Dizem que ele desviou milhões da máfia usando contas secretas no Banco do Vaticano. A morte de Calvi é um mistério até hoje, mas uma coisa é certa: o Banco do Vaticano está longe de ser uma instituição santa. Quem nunca ouviu falar dos Cavaleiros Templários? Guerreiros sagrados,
protetores dos peregrinos na Terra Santa, guardiões de relíquias sagradas e donos de uma fortuna incalculável. Mas em 1307, essa poderosa ordem foi brutalmente extinta pelo rei Filipe IV da França, com o apoio do Papa Clemente V. Que trairagem, hein? Alguns dizem que os templários tinham se tornado muito poderosos, ricos e influentes, e isso ameaçava a autoridade do próprio Papa. Outros acreditam que os templários descobriram segredos obscuros durante as cruzadas, segredos que poderiam destruir a Igreja Católica. A verdade é que a gente nunca vai saber ao certo o que aconteceu com os templários. Mas a rapidez com que eles foram extintos, as acusações de heresia e blasfêmia, a lenda do tesouro perdido, tudo isso contribui para a aura de mistério que cerca essa história. A Biblioteca Vaticana é uma das mais antigas e importantes do mundo, com milhões de manuscritos, livros raros e documentos históricos. Existe uma seção secreta inacessível para a maioria das pessoas, que guarda os chamados livros proibidos. E o que será que esses livros contêm de tão perigoso? Alguns dizem que lá estão os evangelhos apócrifos, livros que não entraram para a Bíblia porque contradizem a versão oficial da Igreja Católica. Outros acreditam que a Biblioteca Vaticana guarda livros de magia negra, alquimia e outras práticas ocultas. O Vaticano, claro, mantém segredo absoluto sobre o conteúdo da sua biblioteca secreta. Mas, cá entre nós, a gente sabe que onde há fumaça, há fogo, né? Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter visto a Virgem Maria na cidade de Fátima. E durante essas aparições, Nossa Senhora teria confiado às crianças 3 segredos, profecias sobre o futuro da humanidade. Os 2 primeiros segredos foram revelados logo e falavam sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, a vinda da Segunda Guerra Mundial e a conversão da Rússia ao cristianismo. Mas o terceiro segredo? Esse o Vaticano manteve em segredo por décadas. Só em 2000, o Papa João Paulo II decidiu revelar o conteúdo do terceiro segredo. Segundo o Vaticano, o terceiro segredo falava sobre o atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. Mas muita gente não acreditou nessa versão. Afinal, o segredo foi revelado 19 anos depois do atentado. Será que o verdadeiro terceiro segredo fala sobre o fim do mundo? Imagine um lugar com quilômetros e quilômetros de prateleiras, abarrotadas de documentos históricos, correspondências secretas, tratados internacionais, bulas papais, tudo organizado cronologicamente desde o século VIII. É como se fosse um arquivo da história da humanidade, mas controlado pelo Vaticano. Na verdade, apenas uma pequena parte dos documentos é aberta para consulta de estudiosos. E o que será que o Vaticano esconde de tão secreto? Tem gente que acredita que os arquivos secretos do Vaticano guardam documentos que provam a existência de Jesus Cristo, a verdadeira história da Igreja Católica, a localização do Santo Graal. Outros acreditam que lá estão guardados documentos que comprovam a existência de alienígenas, de sociedades secretas que controlam o mundo, de portais para outras dimensões. E aí, qual desses segredos você achou mais sinistro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar essa conversa. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima, com mais mistérios, segredos e teorias da conspiração. Valeu, galera!